Saúdo todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor auxiliar aqui da Igreja Evangélica, Comunidade Evangélica Cristo Rocha Inabalável, e eu gostaria de convidar você a ter alguns minutos, você parar tudo que você esteja fazendo e vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. É uma passagem muito conhecida, uma parábola muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. O porquê a parábola do filho pródigo? Deus, quando eu estava orando, o Senhor ele colocou no meu coração essa palavra, porque há muitos filhos que se afastaram do Pai. Nesses momentos, nesses dias difíceis, nesse momento de aflição, tem muitos desesperados, como tantas mortes, como todo dia a gente tem visto. Mas eu quero aqui que você escute a palavra do Senhor, medite na palavra, deixa Deus falar no teu coração. Da mesma forma como o Senhor ele falou no meu coração, eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo venha testificar no teu espírito, venha colocar essa palavra dentro de você. Amém? Que diz bem assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ele e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos
sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Era, porém, justo alegarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Versículo 32. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, irmãos, ela nos faz refletir. Talvez você aceitou a Cristo, você andou com Cristo há algum tempo, foi se passando o tempo, você foi se afastando, e pecado, e você tropeçou em pecado. Passou-se aí o início do ano, passou o carnavalzão que tanto as pessoas esperam, se preparam, fica o ano inteiro se preparando para o carnaval do outro ano. E quantos irmãos que tinham tudo na presença do Pai, na casa do Pai? Quantos tinham tudo? Tinha um travesseiro, tinha um alimento, tinha todo o sustento, todo o amparo do Pai. E quantos, como esse filho, que era o filho dele, que era o filho mais novo, em um momento de insensatez, um momento de loucura, ele decide, ele chega para o pai dele e ele fala: Pai, dá-me a minha herança, reparte conosco aqui, eu quero aquilo que é meu por herança. E o pai reparte com ele, e o pai dá a parte dele. E a Bíblia diz aqui, no versículo 13, que em poucos dias depois que o pai entregou para ele o que era dele, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. Ou seja, ele olhou e ele falou: eu vou levar minha vida, eu já tenho a minha herança, eu já tenho o meu dinheiro, eu já tenho isso, eu já tenho um sustento, eu já tenho. E ele toma uma decisão de sair da casa do pai dele. E ele toma uma decisão. Eu creio que talvez ele pensou: bom, eu vou curtir bastante, vou fazer tudo o que eu quiser, não vou ter que prestar conta para ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Como muitos fazem, ainda hoje fazem. E ele largou tudo e foi para aquela terra distante. E ele gastou tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou do pai dele. Gastou com prostitutas, gastou na bagunça. E ele nunca imaginava que aquilo ali, em um certo momento, ia acabar. Talvez você, meu irmão, você tomou essa atitude. Você achou talvez que a igreja para mim, eu servi a Deus, eu sou muito novo, eu preciso curtir a minha vida ainda. Eu tenho aí um mundão ainda aí para me conhecer, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos planos. E talvez você tomou essa decisão. E talvez você se encontra como ele, que a Bíblia diz que naquele local que ele estava, houve uma grande fome. Meu irmão, o mundo ele é bonito. O mundo, ele é a coisa mais linda.
Satanás ele não vai mostrar para você aquilo que é feio, ele vai colocar na tua frente aquilo que é bonito, aquilo que vai atrair os teus olhos. E ele foi atraído, talvez como você talvez foi. Talvez você foi enganado, talvez por uma noite de prazer, talvez você foi enganado, talvez você achou que era de uma forma e hoje você está vendo quanta coisa errada que você fez. Aquele homem, ele estava naquela terra e de repente teve aquela fome. Nós estamos vendo os dias de hoje, no mundo inteiro, essa praga, morte atrás de morte. Talvez você esteja em desespero, pensando, agora que eu me afastei de Deus, agora que eu tomei uma posição, olha o que vai acontecer, o que vai ser de mim? Eu quero aqui, meu irmão, que você reflita no versículo, que é um versículo chave aqui, no versículo 17, que diz bem assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Houve um momento que ele caiu em si. Quero te dizer, meu amado, que é um momento de nós cairmos, de eu cair em mim mesmo, eu olhar para mim e refletir na situação. É um momento, meu irmão, para que você, não importa o estado que você esteja, importa você cair em si, você parar um pouco, para o que você está fazendo, para um pouco e reflita, caia em si. Ele caiu em si, e aí ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? No versículo 18, eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20, então levantou-se e foi para o seu pai. Independente, meu irmão, do que ele estava passando, ele tomou uma decisão, ele levantou-se. É um momento, meu amado, para você se levantar em nome de Jesus. Talvez você está caído, prostrado, talvez aí é só notícia ruim, a gente liga a TV, só notícia ruim, uma pior que a outra. Que infelizmente essa é a realidade, é o que está acontecendo. Mas independente disso, cai em si e levanta. Toma uma posição de você se levantar, meu irmão, de onde você está. Você está caído espiritualmente. Com Deus já é difícil, meu irmão, a gente suportar. Você imagina então sem Deus. Essa situação que a gente está passando, imagina sem Deus, meu irmão, como que a gente vai superar tudo? Cai em si nessa noite. Ele levantou, no versículo 20, então levantou-se, foi para seu pai. Ele se arrependeu, meu irmão, de tudo que ele tinha feito. Quero dizer para você que é um momento, meu irmão, você está em quarentena, é um momento de você trancar no seu quarto, você se arrepender, você olhar e falar: Senhor, quanta coisa errada eu fiz. É um momento mesmo de se acertar. No versículo 20, então levantou-se, foi para seu pai. Aí eu quero aqui, meu irmão, no versículo 20 mesmo, atentar para uma parte desse versículo. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. Ele se levantou, ele tomou uma posição
de voltar para o pai dele. E o que aconteceu? O pai de longe, eu posso aqui conjecturar, eu posso aqui imaginar, meu irmão, o pai na varanda, talvez olhando, preocupado, pensando onde está o meu filho. De repente ele avista ele vindo de longe. Aleluia. De repente, o pai avista ele de longe. Feche os teus olhos um pouco, meu amado. O pai olhando você vindo de longe, você com a cabeça baixa, talvez cansado, esgotado, sem força, não tem mais o que fazer. E o pai olha e vê ele lá de longe. Aleluia. Eu quero que você saiba que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele te vê lá de longe. Aqui está um segredo. Quando eu me levanto e eu tomo uma posição e ir para o Pai, o que acontece? No versículo 20, quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo. O pai, ele corre, meu irmão, ao teu encontro. Aleluia. Talvez você nessa noite, você está achando que está tudo perdido. Mas se você se levantar e der um passo para o Senhor, Ele corre na tua direção. Sabe por quê? Porque Ele tem compaixão ainda, meu irmão. Se eu estou respirando, se você está respirando, ainda é porque ainda tem chance ainda, meu querido. Toma uma posição na tua vida nessa noite. Se levanta de onde você está. Levanta, meu irmão, espiritualmente. Você pode dar risada para todo mundo, você pode contar piada, você pode se demonstrar forte para um para outro, mas quando você deita a cabeça no teu travesseiro, só Deus sabe, meu irmão, aquilo, o vazio na tua alma. E ele tomou essa posição, ele foi ao encontro do pai, o pai correu até ele, moveu-se de íntima compaixão, abraçou e o beijou. O pai, meu irmão, quando ele viu ele aqui, correu até ele, abraçou e beijou. O pai não chegou para ele e apontou o dedo para ele e falou: seu sem vergonha, você torrou tudo aquilo que eu dei para você, você fez tudo que não prestava. Não. A primeira coisa, o pai olhou e viu ele vindo de cabeça baixa, correu até ele, abraçou ele e beijou. Deus, meu irmão, Ele pode entrar aí onde você está, no teu quarto, na tua casa, seja onde você está ouvindo essa palavra. Ele pode ir na tua direção e Ele pode abraçar você, se você tiver fé. Ele pode te abraçar e te beijar nessa noite. Qual que é o ponto-chave aqui? Ele se arrependeu. Ele caiu em si, ele se arrependeu, ele se levantou e ele foi para o Pai. Independente, meu irmão, que você esteja passando, volte para o Pai, meu irmão, nessa noite. Ainda há tempo ainda. A tua história, meu irmão, pode mudar da água para o vinho. A tua história pode mudar, meu irmão, de uma forma tremenda. Da mesma forma que apenas uma palavra do Senhor, tudo isso que está acontecendo pode ser encerrado. Amém? O Senhor olhou para ele e viu o arrependimento. O arrependimento. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O Senhor vestiu ele, meu irmão. O Senhor falou: olha, coloca a melhor roupa, chega de vestes sujas, chega de pecado. O Senhor, Ele quer mudar as tuas vestes, Ele quer transformar a tua vida. No versículo 23, trazei o bezerro gordo ou cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Eu quero aqui, meu irmão, que você entenda, esse bezerro cevado, ele simboliza Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meu irmão. Ele tem poder para transformar a tua vida, para
para te levantar, para restaurar você, você que estava longe. É o momento, meu irmão, de voltar para o Pai. Amém? E aí ele diz no finalzinho do versículo 23, comamos e alegremos-nos. No último versículo, era porém justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu irmão, o pai fez uma festa quando o filho estava ali, irmão, quando estava de volta. E é isso que Deus ele faz quando nós nos voltamos a Ele, quando nós nos arrependemos e nos voltamos. A festa no céu, meu irmão, quando um pecador se arrepende. Você, meu irmão, ainda tem chance. Guarda essa palavra no teu coração. Volta enquanto é tempo. Ainda há tempo, meu irmão. Volta para o Pai. Chega de mundão. O mundão está indo de mal a pior. E aí, se você fechar os olhos, se eu fechar os olhos, como que vai ser? Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Volte para o Pai. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.